O homem sorridente. Há cerca de 5 anos, eu morava no centro de uma grande cidade dos EUA. Sempre fui uma pessoa noturna, então frequentemente me pegava entediado depois que meu colega de quarto, que definitivamente não era uma pessoa noturna, ia dormir. Para passar o tempo, eu costumava fazer longas caminhadas e passar o tempo pensando. Passei 4 anos assim, andando sozinha à noite, e nunca tive motivo para sentir medo. Eu sempre brincava com meu colega de quarto, que até os traficantes da cidade eram educados. Mas tudo isso mudou em apenas alguns minutos de uma noite. Era uma quarta-feira, entre 1 e 2 da manhã, e eu estava andando perto de um parque patrulhado pela polícia, bem longe do meu apartamento. Era uma noite tranquila, mesmo para uma noite de semana, com muito pouco trânsito e quase ninguém a pé. O parque, como na maioria das noites, estava completamente vazio. Virei em uma rua lateral curta para voltar ao meu apartamento quando o notei pela primeira vez. No fim da rua, do meu lado, estava a silhueta de um homem dançando. Era uma dança estranha, parecida com uma valsa, mas ele terminava cada caixa com um passo estranho para frente. Acho que dá para dizer que ele estava dançando, vindo direto para mim. Achando que provavelmente ele estava bêbado, me aproximei o máximo possível da estrada para dar a ele a maior parte da calçada para passar por mim. Quanto mais ele se aproximava, mais eu percebia o quão graciosamente ele se movia. Ele era muito alto e magro, e usava um terno antigo. Ele se aproximou ainda mais, até que consegui distinguir seu rosto. Seus olhos estavam abertos e selvagens, a cabeça levemente inclinada para trás, olhando para o céu. Sua boca estava formada em um sorriso caricaturalmente largo. Entre os olhos e o sorriso, decidi atravessar a rua antes que ele dançasse mais perto. Tirei os olhos dele para atravessar a rua vazia. Quando cheguei do outro lado, olhei para trás. E então parei de repente. Ele parou de dançar e estava parado com um pé na rua, perfeitamente paralelo a mim. Ele estava de frente para mim, mas ainda olhando para o céu. O sorriso ainda largo nos lábios. Fiquei completamente e absolutamente perturbada com isso. Comecei a andar de novo, mas mantive os olhos no homem. Ele não se mexeu. Depois de colocar cerca de meio quarteirão entre nós, me virei para longe dele por um momento para olhar a calçada à minha frente. A rua e a calçada à minha frente estavam completamente vazias. Ainda inquieto, olhei para trás, onde ele estava parado, para encontrá-lo ausente. Por um breve momento, senti alívio, até que o notei. Ele havia atravessado a rua e agora estava levemente agachado. Não consegui ter certeza por causa da distância e das sombras, mas tinha certeza de que ele estava de frente para mim. Eu desviei o olhar dele por não mais que 10 segundos, então ficou claro que ele havia agido rápido. Fiquei tão chocado que fiquei ali por um tempo, olhando para ele, e então ele começou a se mover em minha direção de novo. Ele deu passos gigantes e exagerados na ponta dos pés, como se fosse um personagem de desenho animado se aproximando sorrateiramente de alguém. Exceto que ele estava se movendo muito, muito rápido. Gostaria de dizer que, nesse ponto, fugi ou peguei meu spray de pimenta, meu celular ou qualquer coisa, mas não fiz isso. Fiquei ali, completamente paralisado, enquanto o homem sorridente se aproximava de mim. E então, ele parou de novo, a cerca de um comprimento de carro de mim, ainda sorrindo, ainda olhando para o céu. Quando finalmente encontrei minha voz, soltei a primeira coisa que me veio à mente. O que eu queria perguntar era: que porra você quer? Num tom raivoso e autoritário. O que saiu foi um gemido. Que diabos? Independentemente de os humanos sentirem ou não o cheiro do medo, eles certamente conseguem ouvi-lo. Ouvi na minha própria voz, e isso só me deixou mais assustado. Mas ele não reagiu de jeito nenhum. Ele apenas ficou ali, sorrindo. E então, depois do que pareceu uma eternidade,
Ele se virou, bem devagar, e começou a dançar e andar para longe. Assim, do nada. Sem querer virar as costas para ele de novo, apenas o observei ir embora, até que ele estivesse longe o suficiente para quase desaparecer de vista. E então percebi uma coisa. Ele não se afastava mais, nem dançava. Assisti horrorizada enquanto a silhueta distante dele crescia cada vez mais. Ele estava voltando para mim. E dessa vez, ele estava correndo. Eu também corri. Corri até sair da estrada lateral e voltar para uma estrada mais iluminada e com pouco tráfego. Olhando para trás, ele não estava em lugar nenhum. No resto do caminho para casa, fiquei olhando por cima do ombro, sempre esperando ver o sorriso idiota dele. Mas ele nunca estava lá. Morei naquela cidade por 6 meses depois daquela noite e nunca mais saí para caminhar. Havia algo no rosto dele que sempre me assombrou. Ele não parecia bêbado, não parecia chapado. Ele parecia completamente e absolutamente insano. E isso é muito, muito assustador de se ver.